A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, seja bem-vindo ao IBFcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Eu sou o Felipe Valfri, advogado especializado em tecnologia e inovação. Junto comigo, minha colega de Comitê de Inovação e Tecnologia, Nádia Moreira. Olá, eu sou professora, pesquisadora e coordenadora de programa de pós-graduação e hoje a gente vai conduzir uma conversa sobre pesquisa e inovação voltada para o futuro do Espírito Santo. Nosso convidado é alguém aqui que está no centro dessa transformação, Rodrigo Varejão, diretor-geral da FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. O Rodrigo tem uma longa trajetória, engenheiro, pesquisador, professor, pós-doutor e hoje está como diretor-geral dessa instituição que é estratégica para o desenvolvimento do nosso estado. Rodrigo, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Não, o prazer é meu também, obrigado pelo convite, espero poder contribuir, com a discussão do tema e quem sabe estimular cada vez mais que mais instituições, mais empreendedores participem das ações da FAPES. Com certeza. Legal, Rodrigo. Antes de a gente falar um pouco mais da FAPES, eu queria conhecer mais sobre o Rodrigo, engenheiro, com uma trajetória assim, belíssima em diversas atividades. Como é que tem sido essa jornada agora na FAPES? Muito bem. Primeiro, eu sou um beneficiário da FAPES, enquanto pesquisador, desde que a FAPES foi criada em 2005. Eu participei do primeiro projeto número 1 da FAPES, participei da equipe do projeto, na época o tema era telemedicina, isso há 20 anos atrás, a FAPES está completando 21 anos, então desde então eu fui um beneficiário, orgulhoso de uma fundação de amparo que vem crescendo, e melhorando em qualidade, em quantidade de ações e hoje estou aqui dando minha contribuição, para mim é um orgulho também poder trabalhar na FAPES como diretor, representante da instituição tão reconhecida, pela comunidade científica capixaba. Rodrigo, para quem está aqui assistindo a gente hoje, eu acho que o pessoal da academia de pesquisa sabe e entende muito bem a FAPES. O pessoal do mercado tem começado a ter interação com a FAPES agora, com esses novos projetos editais. Como que você explica para o mercado o que é a FAPES e a função dela para a nossa sociedade? Muito bem. Primeiro, é um órgão de fomento, uma agência de fomento, o termo mais usado. É a única agência de fomento estadual, é uma autarquia estadual, e ela tem um papel muito importante, pensando do lado do investidor. Nós trabalhamos com 2 tipos de fomento, o fomento não reembolsável, que é aquele fomento que não tem o retorno, e agora, de forma inédita, numa parceria com o Banesp, a gente passa a ter um mecanismo de crédito. Então, até então, a FAPES trabalhava só com fomento não reembolsável. Se você é empreendedor, tem uma ideia e precisa de um recurso, alto risco, ou seja, a chance daquela ideia não prosperar é muito grande, você pode participar dos nossos editais, porque você vai poder arriscar junto conosco. Agora, quando a ideia é mais madura e a gente começa a ver uma trajetória, a gente vê o Espírito Santo ganhando maturidade, aquilo que era um movimento inicial, muitas vezes acadêmico, a gente começa a ver uma adesão cada vez maior, vemos empreendedores que estão crescendo, em termos de tamanho, o que era startup virando pequena empresa, nós temos casos de média empresa, que foi lá atrás uma startup. Então eles começam a demandar outras formas de fomento. A FAPES, por enquanto, só trabalha o fomento não reembolsável e com a parceria com o Banesp, o crédito. Queremos, quem sabe, também trabalhar com investimento, o que hoje é operado por uma outra instituição, que é o Bandes. O Bandes tem um mecanismo que, de uma certa maneira, cobre um pouco o trabalho da FAPES, que é a oferta de mecanismo de investimento, equity, você passa a participar daquela empresa, enfim. Então, quem olha a FAPES, o processo de inovação, a itinerário de inovação, ele começa sempre na ideia. Então, assim, uma agência de fomento, ela tem que estimular que a comunidade encare esse desafio,
E nós estamos ali estimulando, todo ano, né, nós estamos lançando editais para estimular que novas ideias surjam, e a gente não sabe qual ideia que vai dar certo, por isso que a gente tem que buscar apoiar o máximo possível das ideias que são propostas nas nossas chamadas, né? Incentivando a inovação. Claro, a inovação vai ser o resultado desse processo, né? E claro, a gente quer, aí falando para o público de vocês, nós nos relacionamos muito com as startups, né? Com os jovens empreendedores, né? A gente quer ampliar isso, a gente quer ver agora grandes empresas, médias empresas também arriscando, né? Junto conosco. Por isso que a FAPES recentemente criou um novo edital, um modelo completamente diferente dos editais que a gente tinha até então, para justamente atrair o médio e o grande, a ele também tirar da gaveta projetos arriscados, mas vão ter o nosso apoio para dividir o risco com eles. Eu adorei quando você começou falando nós, enquanto investidores, né? E às vezes o mercado não consegue ter essa visão estratégica, o quanto uma agência de fomento como a FAPES consegue ser uma baita alavanca de crescimento para financiar a inovação, para desenvolver negócios e compartilhar riscos. No final do dia é muito sobre, tenho dito normalmente que a subvenção econômica ela vem para ajudar empreendedores, negócios, a fazerem algo que poucos talvez tiveram a ousadia de realizar, né? E vem o governo como um investidor público com sua tese lançada ali no edital, uma fundação tal como um fundo de Venture Capital que funciona como gestora, que tem a sua tese, tem as suas responsabilidades e está sempre impulsionando ali a partir da ciência, tecnologia e inovação. Eu tenho visto, Rodrigo, não só a FAPES especificamente, mas as FAPES em todo o Brasil, um grande desafio de como trabalhar academia, mercado, o quanto a academia consegue fazer, o quanto vocês conseguem trabalhar essa junção através de iniciativas. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você, o quanto isso tem sido impulsionado pela FAPES. Isso eu acho que já até trouxe um spoiler de um veículo de investimento, mas o quanto isso tem sido uma visão forte para vocês? Então, é importante destacar que a FAPES ela é uma fundação jovem, se a gente compara com as fundações de amparo da região Sudeste e Sul, né? Até mesmo no Nordeste, alguns estados do Nordeste têm fundações muito mais antigas que a nossa, estados como Bahia, Pernambuco, etc. Então, mas olhando porque para responder essa pergunta é interessante olhar a trajetória deles, né? Uhum. As fundações de amparo entraram para apoiar a pesquisa. Uhum. Então, a própria composição, conselho, a camada de governança, etc., são pessoas oriundas da academia. Vamos pegar as agências federais, FINEP, CNPq e CAPES. Você vai ver sempre um acadêmico lá, né? Então é importante dizer que tem essa influência. A própria FAPES ela começou com editais de fomento à pesquisa, né? Se a gente olhar a questão da história, a história de uma inovação, né, ela começa na ideia e no caso acadêmico começa numa pesquisa básica, uma pesquisa teórica, né, que está muito longe, o começo está sempre muito longe do negócio, né? Vou usar a ideia de negócio, né? Então, só que esse debate ele existe desde o início. Eu acho nem tudo. O Estado quer ver o seu investimento gerando resultado, não só publicação de artigo. O próprio Estado cobra isso, né? Então, as fundações começaram a participar, né? A própria FINEP surgiu para isso. A FINEP foi mais uma agência federal orientada para projetos de empresas, né? E essas ações começaram a chegar nos estados. Por exemplo, a FAPES participa dos editais nacionais da FINEP voltados para empresas. Os dois principais editais da FINEP, que é o Centelha, quando você começa um itinerário de empreendedorismo inovador, a partir da ideia, e o Tecnova, quando você já tem um MVP e você quer escalar, né, esse negócio, a FAPES participa, é um principal parceiro da FINEP, senão nós somos reconhecidos como a melhor fundação no âmbito de parceria com eles. Então, assim, começou a ter esse movimento, só que entenda bem, são dois mundos, o mundo acadêmico e o mundo empresarial. Eu vejo com muita clareza, por conta do meu percurso, né, profissional,
Não adianta você ficar tentando juntar os mundos, na verdade você tem que buscar conectores. Você querer que a empresa faça o diálogo acadêmico, ou que a academia faça o diálogo empresarial, isso não vai dar certo. Você precisa ter profissionais que entendam a linguagem acadêmica e que entendam a linguagem de negócio e façam essa conexão. Hoje a FAPES, ela de uma certa maneira, por causa do cenário capixaba, ela acaba ocupando esses dois espaços. Nós temos uma agenda acadêmica, né, muito forte, importante, gerar conhecimento, ser protagonista na geração de conhecimento é uma questão até de independência, né, tecnológica no futuro, começa com o conhecimento, né, e ao mesmo tempo também a FAPES criou uma diretoria de inovação. É uma das poucas FAP do Brasil que tem uma diretoria exclusivamente para inovação. A gente criou isso em 2019 e essa fundação ela tem um olhar focado em iniciativas que conectem conhecimento e demanda real, que a gente chama de transferência do conhecimento, ou transferência tecnológica. Então ele olha da porta de saída, que a gente chama de extensão, a extensão universitária e o empreendedorismo inovador. E com isso a gente consegue fazer uma agenda mais qualificada. E nós estamos, de certa maneira, investindo cada vez mais, né? Aprendendo a operar, de novo, a nossa história começa com a pesquisa, né? Apoio à pesquisa, e estamos, de certa maneira, conseguindo atingir cada vez mais esse público, que eu digo até que é um público que está fora do sistema de CTI. Nós falamos muito, vamos apoiar o sistema de CTI, mas a gente vê muita instituição fora do sistema, muito empreendedor fora desse sistema. Né? E a gente quer que todos participem. Nós falamos lá na FAPES, queremos que todos os capixabas participem das nossas ações de CTI. Né? Então, esses empresários também deveriam participar. E nós temos várias ações que a FAPES realiza para ajudá-los a participar. Né? Eu posso até elencar, né? Você tem empresas grandes que têm uma estrutura que faz esse diálogo, que são centros de pesquisa. Pego, por exemplo, o ArcelorMittal, tem o R&D da ArcelorMittal. Eles têm uma equipe de profissionais que conseguem fazer esse diálogo, mas uma empresa pequena não tem condição de criar uma estrutura como essa. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando, já tem alguns anos, lançamos de novo um novo edital, que as instituições acadêmicas criem essa estrutura, porque eu posso apoiar uma instituição acadêmica para criar essa estrutura, que chama Núcleo de Inovação Tecnológica, que é um núcleo para fazer a transferência tecnológica para o setor produtivo. Nós tínhamos uma rede apoiada pela FAPES, agora lançamos um edital, estamos apoiando 5 instituições capixabas, e elas têm como KPI, né, como indicadores-chave, que a gente colocou, estamos cobrando cada vez mais entrega, que é quantas transferências tecnológicas, quantas empresas vocês ajudaram, quantas empresas tiveram ganho no faturamento por conta da interação. Então, enfim, a gente percebe que mobilizando instituições, né, a gente vai conseguir fazer com que essa agenda possa avançar. Né? A FAPES entende que ela sozinha, apesar dela ocupar um espaço importante, sozinha ela não vai conseguir fazer com que essa agenda mude de degrau, mude de patamar. A gente precisa qualificar as instituições para que elas nos ajudem a fazer essa agenda avançar. Legal. Eu acho assim que como você falou, né, um dos principais fatores também que impulsiona a economia local, né? Essa junção do apoio do governo vindo pela FAPES, pela sua instituição, juntando a academia, o mercado, né, a tríplice, né, vai fazer o mercado desenvolver ainda mais e mais forte. E é difícil essa junção, né? Porque um fica muito confortável, né? A academia fica muito confortável na posição dela, o mercado fica lá muito confortável, não falo com o acadêmico, tem que ter alguém no meio para fazer esse diálogo. Perfeito. Vocês conhecem o programa Gênesis, né? Então, o Gênesis foi uma iniciativa uma contribuição de um ex-diretor da FAPES, né, que me antecedeu, que participou inclusive da construção do Centelha, que é o nacional. Então, nós tivemos um diretor da FAPES que participou da construção desse programa nacional e ele acabou, obviamente, criou uma versão capixaba. O Gênesis é um Centelha capixaba, que é o despertar para a inovação. E ele iniciou em Colatina. E você vê, o que é o Centelha? Você cria um hub de inovação itinerante dentro de uma micro-região e você mobiliza o que se espera de um hub. Para a inovação acontecer, não basta ter pessoas pensando a mesma coisa, isso não vai dar certo. Então, se só ter acadêmico, problema. Tem que ter acadêmico, tem que ter empreendedor, mas só isso. E os mecanismos, né? A legislação, né? Prefeitura, enfim, eles juntaram
né, todos esses atores de um microecossistema, né, no caso de uma região, para participar do edital, e foi um sucesso. E aí o que você falou, você apoia o empreendedor até ele desenvolver um novo negócio, e você capacita muita gente, porque muitas vezes a gente está no ambiente acadêmico aqui, né? A capacitação às vezes é determinante para o sucesso. Falta de conhecimento em algumas etapas do processo é um limitante. Então, como o empreendedor inovador ele é desafiante, eu preciso ter estrutura de apoio, não tem jeito. É diferente do outro empreendedor tradicional, né? Que vai montar um negócio, ele basta ter o start, ele depois vai tocando, né, o processo deles lá, vai controlando o capital de giro e vai manter garantidas as vendas, né? Mas inovador não. Você não tem nenhuma estrutura ainda. Às vezes é um produto que não existe. É muito desafio. Então você precisa ter estrutura de apoio. E aí esse empreendedor às vezes desiste no início do processo, não porque a ideia dele é ruim, porque ele não teve o apoio suficiente. Quando eu falo apoio, não é só financeiro, não. Né? Então, o Gênesis tem sido um sucesso por causa disso. A gente está replicando hoje em 4 micro-regiões, porque nós acreditamos, a FAPES, né, de novo, todos têm que participar dessa agenda. Eu não sei onde vai vir um talento, eu não sei onde teremos uma ideia inovadora, então a gente tem que chegar em todo canto. Mas o modelo tem que ser ajustado à nossa realidade. Então, por isso que a FAPES ela não apoia só o empreendedor, ela apoia a estrutura de apoio ao empreendedor. Eu quero que a minha startup internacionalize, mas eu vou criar uma estrutura para apoiar a internalização da startup. Então, nós trabalhamos nas 2 frentes. A instituição para dar o apoio e o empreendedor para ele ter o estímulo inicial, né, no seu itinerário de inovação. A gente está vendo toda essa articulação e esse planejamento do governo do Espírito Santo, inclusive a partir do plano ES500, né, onde a tecnologia e a inovação ela é um importante pilar e também transversal a praticamente todas as iniciativas do governo do Estado. Então, a gente vê toda essa articulação sendo construída e desenhada para impulsionar a ciência, tecnologia e inovação no território capixaba. E isso, para mim, eu tenho tido também a oportunidade de vender o Espírito Santo em outras regiões do Brasil, falando muito bem. E a todo momento, pessoas me perguntam, cara, o que vocês estão fazendo aí? O que tem de ambiência que a gente está ouvindo essa repercussão sobre o Espírito Santo? E eu estou assim, me sentindo privilegiado de estar aqui nesse momento, assim, porque de fato a gente vive um momento único no Espírito Santo. E a partir disso, Rodrigo, eu queria entender o que hoje a gente pode trazer assim, como um grande diferencial competitivo versus outros estados, e impulsionar a ciência, tecnologia e inovação, seja para novos talentos que queiram vir para cá ou empresas que queiram se instalar aqui no estado. O primeiro é destacar assim, a Casa Arrumada permite, quer dizer, o governo do estado né, garantindo um ambiente favorável, né? A gestão do estado ela é fundamental nesse processo. Então o governo do estado está fazendo o seu papel, então permite que a gente possa focar nas prioridades. Quando a casa não está arrumada, você apaga incêndio. Apaga incêndio, né? Então, isso facilita o nosso trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo, na contramão, né, da agenda nacional, a gente tem uma preocupação com o fiscal, né? Eu compartilho contigo, Felipe, esse sentimento do reconhecimento do Espírito Santo. Tem alguma coisa acontecendo. Eu sou capixaba, né, nasci em Vitória, mas morei 6 anos fora do Espírito Santo, né? Estudei no Unicamp e depois estudei na França. Fiquei 6 anos morando fora, sempre falando do Espírito Santo, que ninguém conhecia, né? Assim, o que é o Espírito Santo, né? Mas hoje eu estou ouvindo o contrário, né? Então, graças a esse trabalho, essa história, né, de trabalho, quer dizer, as pessoas que estavam à frente da FAPES, e eu estou imbuído desse papel, né, de colocar a FAPES em evidência, né, pelo seu papel estratégico no Espírito Santo. O Espírito Santo ainda depende muito de uma agência forte, mas quando as instituições fortes vierem, elas vão nos ajudar a captar recursos, esse é o processo, né? Mas, por exemplo, a FAPES é reconhecida pelas agências federais como a melhor fundação. Que legal. Quando nós recebemos as FAPES do Brasil ano passado aqui, né, em Vitória, nós sediamos esse encontro. Todo ano tem os encontros das FAPES,
várias vezes por ano, e o ano passado foi para comemorar os 20 anos. Né? E o presidente do CONFAP, que é o Conselho das FAP, falou que o Espírito Santo, a FAP, quer dizer, o governo do estado, através da FAPES, realiza o maior investimento per capita do Brasil, mais que a FAPESP, que tem um orçamento de bilhões, né? 1, poucos bilhões. Nós executamos hoje o 5º maior orçamento do Brasil de uma agência, né? E isso num crescimento muito acelerado. Então, porque a gente tem uma equipe, né, de colaboradores fantástica, senão não daria para você assumir responsabilidade tão grande, né? Então, assim, para não perder muito na sua resposta, primeiro, nós estamos ganhando esse reconhecimento pelo trabalho. É o parceiro ideal. CNPq fala, vocês são o parceiro ideal. O presidente do CNPq, no último encontro das FAP em São Paulo, eu estava na FAPESP, que é das mais antigas, né? Reconhecida. Rodrigo Varejão, a FAPES para nós é o melhor parceiro. E falou isso para todos ouvindo. Então, assim, caramba, o que a gente fez demais? Nós estamos abertos ao diálogo. E a equipe dá conta de executar as parcerias. Então, isso é uma questão importante. A FINEP fala, a FAPES é recebida aqui, tapete vermelho, porque vocês são as fundações que executam as nossas ações e entregam o resultado. Então, isso é bacana. Só que o nosso trabalho não depende só de nós, depende de quem é beneficiado por nós. Então, na verdade, a gente tem uma comunidade aqui científica, tecnológica, empreendedorismo, inovador, sedenta, né? Então, isso é bacana, né? E o que aconteceu mais recentemente? Nós iniciamos dentro do planejamento estratégico, nós estamos executando agora o 2º ciclo, tivemos o 1º ciclo ano passado, nós temos um planejamento estratégico, né? Nós temos os nossos OKRs, né? E um desses OKRs são 2 vetores que a gente trabalha hoje em termos de ações para avançar, né? Obviamente, um trabalho nosso é garantir esse crescimento acelerado. O Espírito Santo está crescendo muito rápido. A gente está vindo atrás, estamos crescendo muito rápido. Número de programas de pós-graduação, número de pesquisadores, muito rápido. Então, a gente tem que manter esse crescimento, a gente continuar fomentando e expandindo. A gente trabalha em 2 vetores, interiorização e internacionalização. Interiorização, eu preciso que todos capixabas a partir do processo. O diferencial do Espírito Santo para o restante do Brasil todo capixaba pode ter acesso fácil a esses mecanismos, ou acesso fácil a uma instituição, né, para poder operar ciência, técnica e inovação. Isso é fundamental. E o outro é internacionalização. Por quê? Nós não temos um mercado grande. E a gente não pode ficar a reboque de big empresas, grandes empresas, que não estimulam a inovação, porque não é competitivo, o ambiente não é competitivo. Um ambiente dinâmico que estimularia. Quem está buscando essa dinâmica são os jovens empreendedores, eles que estão querendo enfrentar e estão topando esse desafio. Então, nessa vida de internacionalização, nós criamos um programa chamado BSW, Brazilian Startup Worldwide. E a gente começou com a Alemanha, com o BIG, que é Brazilian in the Tech in Germany. E nós fomos a única FAP, a única agência de fomento do Brasil, não só FAP, a única agência de fomento do Brasil a fazer um programa desse. Legal. E quando chegamos na Alemanha, todos ficaram encantados. Era vários empreendedores de todo o Brasil, a FAPES apoiando o programa, mas bancando somente as empresas capixabas. Eles dialogando com a agência. Com a agência de fomento costuma ser distante, né? Normalmente é restrito ao ambiente acadêmico. Não, porque nós entendemos o papel do empreendedor também como outro, digamos, embaixador do nosso estado, né? E nessa minha agenda eu levei um pouco do Espírito Santo, que eu acho que nós precisamos ter cada vez mais essa clareza. Quando a gente sai, a gente tem que levar um pouco do Espírito Santo, apresentar nosso estado, torná-lo reconhecido. E essa agenda está progredindo. Nós estamos fazendo uma parceria com o estado alemão de Baden-Württemberg, que é o 2º estado em termos econômicos lá. E estamos criando vários links, tanto com o ecossistema de inovação como com instituições acadêmicas de lá, né? E esse programa ele vai operar graças ao sucesso desse programa e graças ao trabalho da nossa equipe, né? Isso nasceu na nossa diretoria de inovação. Esse programa agora vai trabalhar outros temas. Então começou com o Inditex, vai trabalhar agora Impact Tech na Espanha, vai trabalhar o Agrofood Tech na Itália e o Retail Tech nós estamos discutindo. Talvez a gente estava mirando outro país, né? Outro continente, talvez a gente faça aqui com a Argentina. Eu iniciei um diálogo com a Argentina, uma parceria internacional com a Argentina, aderimos uma rede do Mercosul de agências. A FAPES, de novo, só tinha a FAPESP, entrou a FAPES.
Então, assim, nós estamos tentando ocupar esse espaço, porque no final da história a gente quer que o capixaba, na sua cultura, ele veja a internacional como um processo natural. Imagina os nossos alunos fazendo um estágio fora, imagina os nossos alunos de mestrado e doutorado tendo como contrapartida, não é contrapartida, mas como obrigação, ele fazer um estágio numa instituição acadêmica em outro país, né? Vai ter conhecimento, né? Exatamente. Certamente o que aconteceu comigo, eu lembro quando eu estava no doutorado na França, eu tive 2 estagiários, um da Índia e um da China. Os 2 eram alunos de engenharia. Um de engenharia de uma faculdade indiana, que influência britânica, né, do país da Índia, e uma faculdade internacional na China. E eles tinham como obrigação fazer um estágio fora do seu país. Eles tinham que fazer um estágio fora do seu país. Então eles estavam lá para cumprir esse requisito. Então, eu acredito que esse vai ser o nosso caminho. Isso é bom naquele ponto que você falou também, para trazer diversidade, né? Não fica só aquele pensamento engessado. Você vai para fora do país, pega a experiência de lá, traz para cá, abre o horizonte. Você tem ideia? Isso é tão sério para nós que nós fechamos uma parceria com a cultura inglesa e hoje nós temos 20 colaboradores da FAP fazendo inglês. Que legal. Começou esse ano. Eu vou te falar uma experiência pessoal. Eu tenho uma advogada que trabalha comigo, hoje ela mora no Reino Unido. E ela estava num dilema, volto pro Brasil, não volto, fico lá e tal. Sério, um dilema mesmo, assim, recente. E o decisor foi, cara, você está tendo uma experiência que poucas pessoas na vida terão. Porque você não só atua no Reino Unido, como na Alemanha, em Portugal, na Espanha. Eles rodam ali, atendendo diversas regiões ali na Europa. Que empresa vai conseguir gerar esse nível de oportunidade para você? Aí eles pararam, refletiram, verdade, porque isso agrega tanto pessoalmente, também como profissionalmente. E num futuro, quem sabe, voltando ou não para o Brasil, olha o conhecimento que essas pessoas acabaram conquistando nas mais diferentes regiões, em países diferentes. Perfeito. E aí, só para concluir a história, se eu estiver me alongando aí, vocês me interrompem. Eu tenho um problema assim, eu sou professor, né? Então, estamos aqui para conversar. 2 empresas que não eram do Espírito Santo, que participaram dessa primeira missão, que eles se beneficiaram da organização da missão. A FAPES bancou a organização da missão, toda a agenda de visitas, rodada de negócio. Porque a nossa missão não é ficar numa feira. Você participa de rodada de negócio com as empresas locais. Porsche, Mercedes, Siemens, entendeu? 2 se instalaram no Espírito Santo. Por que eles se instalaram? Porque eles perceberam que aqui tem mais oportunidades e eles não precisam estar em São Paulo para operar com a Alemanha. Eles podem ter uma filial aqui no Espírito Santo para continuar operando com a Alemanha. E essa empresa, uma delas, em particular, nos ajudou agora. A gente está organizando uma comitiva para o setor de alimentos capixaba. Eles estão indo em comitiva para o estado de Baden-Württemberg, participar da grande feira de bebidas, né, alimentos líquidos, né, grande feira de bebidas, lá na Alemanha, porque a gente olha uma outra questão, aquilo que você falou, eu achei interessante. Eu estive lá em abril, as feiras que tem lá, todos os países estão lá, gente. Todos os países querem fazer negócio. Então você prepara, qualifica, leva um empreendedor para lá, nossa, ele vai ter agenda de negócio com vários, e nós estamos descobrindo que o nosso empreendedor tem potencial, ele só precisa ser preparado para isso. E o mindset mudar, né? Ao invés de querer operar somente no Espírito Santo, ele operar fora. E aí eu fecho com esse ciclo todo. O feedback, o retorno que eu tive deles foi o seguinte: o Espírito Santo é um excelente local para eu testar uma solução e depois escalar no resto do Brasil ou fora do Brasil, porque nós estamos oferecendo um conjunto de mecanismos que favorece você tirar da gaveta, né, boas ideias, testá-la e depois expandir, né? A gente sabe que tem empresas que começaram aqui no Espírito Santo, que para obviamente ganhar mercado tiveram que montar depois sua estrutura em outro estado, ir para São Paulo, etc. Então, até isso a gente vê como oportunidade para nós. E a gente consegue também ser esse celeiro de exportação também, né? De tecnologia e de novos mercados. Justamente indo nessa linha onde vocês acabam fazendo todo esse soft land, essa integração com mercados estrangeiros, ampliando significativamente a atuação das empresas, dos negócios,
Eu acho isso assim, fantástico, e eu acabei acompanhando um pouco os programas que você disse, e para mim também foi assim, extraordinário quando foram lançados. Eu acho que também um grande diferencial, e você pode até trazer a sua percepção, Rodrigo, também é o capital humano que a gente tem aqui. Eu acho que o capixaba também, ele acha que ele não consegue, mas quando ele chega lá fora, ele vê como é que ele for, mas eu já estava muito melhor do que isso aqui, não estava achando que não estava preparado, quando na verdade ele estava pronto já há muito tempo, e fica com medo às vezes, né? Fica com essa... A gente precisa vencer, precisa mais casos de sucesso, vamos dizer assim, né? Eu, particularmente, eu sou um desses, que quando eu fui estudar na Unicamp, eu imaginava que eu sentia uma diferença muito grande entre o que eu estava estudando aqui na Universidade Federal, sou egresso da Universidade Federal do Espírito Santo, né? E quando eu cheguei lá, porque é concorrência nacional, né? É uma instituição procurada para o Brasil todo, e fora do Brasil, né? Tinha alunos estrangeiros. E eu não percebi isso, eu vi que eu estava muito bem preparado. O mesmo sentimento eu tive quando eu fui para a França, a mesma coisa. Entre a minha turma ali, né, minha orientadora me tinha como uma liderança em termos do trabalho que eu estava desenvolvendo, por isso até eu mantive contato, terminei o doutorado em 2004, foi ontem, né? Mas eu trabalho com ela, até se aposentou recentemente, trabalhei com ela desde então por conta desse relacionamento, e eu tinha essa impressão com os meus colegas também, meus pares, eu tinha um colega em outros países, na Inglaterra, e eles relatavam a mesma coisa, quer dizer, nós, quando o trabalho é bem feito, nós preparamos profissionais altamente qualificados e que são, claro, procurados, né? Procurados por outros países, né? Não é? Isso hoje está a procura por profissional qualificado não é só um problema brasileiro, não, né? É um problema mundial, né? E é isso que você está falando muito bem. Só que como segurar esse talento, né? Outra função da FAPES, né? Nossa função é criar mecanismos. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Nós lançamos a Bolsa de Fixação de Doutores. Foram 2 programas que nós lançamos, um em parceria com a Agência Federal e um outro por sangue, a gente fala FAPES, né? Esses 2 programas, 2 editais, nós estamos oferecendo em torno de 120 bolsas de pós-doutorado. Um programa poderia manter essa bolsa até 3 anos, o outro 2 anos, né? Eu tive uma bolsa dessa CNPq, eu fiz pós-doutorado, né? 2005, 2006, foi o que me fixou aqui, né? E a gente está nessa mesma perspectiva. Esses 2 editais, imagina, 120 bolsas, nós tivemos mais de 420 candidatos. Então, oportunidade. Isso para nós sinalizou, precisamos pensar esse profissional não só como um acadêmico, ele podia ser um empreendedor. Por isso que vamos lançar em breve, vou primeira mão para você, um edital doutor empreendedor. Muito bom. Estamos copiando o modelo do Rio Grande do Sul, que é bem exitoso. Não tem como a comunidade acadêmica absorver o número de mestres e doutores que a gente forma. A gente precisa criar outras saídas possíveis, né? E um profissional altamente qualificado, ele pode muito bem transformar aquele conhecimento dele numa deep tech, né? Então, a gente está olhando isso com carinho. Quem sabe em breve teremos novidades. Muito bom. A gente toca uma iniciativa dessa de formação de cientista empreendedor na FEA USP, e tem dado assim, tem sido muito legal mesmo, o quanto a gente consegue impulsionar isso, e maravilhoso ver vocês tratando desse tema aqui também. E eu vejo muito o cientista, o pesquisador como uma pessoa, um baita dono de produto, assim, uma pessoa que consegue dentro de uma organização, de uma instituição ou de uma empresa ter elementos que o empreendedor não tem, que às vezes um conhecimento profundo sobre aquele desenvolvimento tecnológico, sobre aquele produto em específico, e é um ambiente onde ele gosta de estar, e essa junção, essa integração de pessoas tem sido para nós ali bem legal. E quando você traz a linha de fomento, traz toda essa articulação institucional, acho que floreia ainda mais, né? Você vê que, por exemplo, nós somos muito acostumados com um negócio que começa a gerar resultado muito rápido, né?
a ideia da incubação é para durar pouco tempo, né? Uma Deep Tech, o ciclo pode ser longo, 6 anos, 10 anos. Quem consegue fazer nenhum investidor consegue fazer um planejamento desse, porque o risco é altíssimo no início, né? Então você precisa ter pessoas super especializadas nesse tipo de negócio. Nós estamos de olho no que a gente chama de Venture Builder, né? Que é aquele profissional que ele consegue empacotar aquela ideia num negócio, ele consegue enxergar um negócio e ele se conecta com investidores que também gostam desse tipo de risco, que é um risco que depois o resultado é altíssimo, né? Os parques tecnológicos, pegar um como o Tecnopuc do Rio Grande do Sul, a maior rentabilidade dele está nas Deep Techs. Ele tem muito mais empreendedor do que pesquisador e empreendedor. Só quem gera, né, os resultados são os Deep Techs, né? E aí você obviamente tem que ter os dois, mas eles olham com carinho a força que tem o empreendedorismo inovador. Então nós estamos agora meio que começando a discutir um pouco essa agenda dentro da FAPES, né? Nós mapeamos já alguns casos, a gente mapeou dentro de um levantamento que a gente fez nos últimos 10 anos de fomento da FAPES, e a gente quer agora aprender a também trabalhar esse mecanismo aí de apoio. É que você cria um estúdio de negócios, né? Então você cria uma ambiência onde você traduz, não só traduz, né? Você dá um envelopamento necessário para aquela eventual pesquisa se transforme em um negócio e tenha o capital resiliente necessário para isso, né? Para comprar esse risco inicial. E assim, tem alguma perspectiva além desse edital para o próximo semestre, Rodrigo? Tem mais algum spoiler para a gente? Não, tem vários. Né? Nós estávamos conversando agora há pouco, né? Com a nossa equipe. Nós esse ano vamos lançar a 3ª edição, né? Isso começou em 2019, do Centelha, que é o principal edital da FINEP, que é a agência federal, para fomentar o início do itinerário do empreendedorismo inovador, que é aquela fase inicial da ideia, né? Conseguir transformar a ideia num MVP, né? Então nós iremos lançar nesse segundo semestre, né? Nos próximos 2 meses aí. Vocês certamente estão convidados a participar do lançamento, né? Normalmente esse tipo de lançamento a gente faz com o governador, né? E é importante destacar, o Centelha está na 3ª edição, né? Na 1ª edição, o Espírito Santo foi o estado com mais ideias no Brasil. Uau! E com mais empresas, porque quando você passa por um funil, né? Sim. Depois da seleção, algumas ideias se transformam em empresas, e é o estado que mais produziu empresas. Nas 2 edições, nós tivemos mais de 120 empresas criadas. E é interessante, o segundo colocado, a gente fez o dobro. Santa Catarina. Tem alguma coisa... O Espírito Santo é interessante, nós conseguimos ver um processo em fase inicial de grande maturidade, né? As pessoas às vezes ficam ansiosas, quer ver o negócio lá na ponta, mas você tem que passar as etapas, não tem como pular a etapa, faz parte do processo, cada uma das etapas, porque não adianta também você avançar e depois não ter quem apoie, né? Então você vê o Fundo Soberano, que tem um mecanismo também de atração, né? Quantidade de participantes, então assim, a gente acredita muito, e de novo, esse edital, alguns falam, né, a gente tem que continuar sempre mantendo essas ações de geração de ideias, porque para ter, né, os resultados lá no final, porque se eu não tiver entrada, né, é o funil, né? É o funil, se não tiver entrada, eu não posso cobrar depois que eu tenha grandes resultados, né, porque como a gente reconhece lá na FAPES, a ideia inovadora ela tem um risco inerente, fazer uma coisa completamente nova tem um risco altíssimo, né? Então vamos esse ano lançar esse Centelha. Você quer mais? Quero. E a gente deve lançar também o edital voltado para a inovação, que vai atender instituições acadêmicas, TCC e inovação. A gente quer aproveitar essa fase da formação, né? Que a gente quer ver cada vez mais capixabas no ensino superior. O governo do estado tem um programa Nossa Bolsa. Por que não chegar na fase final da sua formação, você pensar numa carreira de empreendedorismo, né? Então, a gente vai estimular vocês, ou seja, as instituições acadêmicas, né, a trabalhar também o itinerário de inovação com os seus egressos do curso superior, né? Nós estamos preparando o terreno, quem sabe logo teremos aí
instituições que vão ter esses programas rodando internamente, mas a FAPES está cumprindo seu papel ali, induzindo, estimulando vocês, quer dizer, todas as instituições acadêmicas, né, a participarem e a trabalhar essa agenda. E tem alguma proposta também para o desenvolvimento dessa internacionalização que você falou, sobre levar os doutores também para fora, para fazer esse estágio fora? Então, nós temos, como eu falei, a FAPES ela tem as ações finalísticas, um conjunto de ações, eu não falei acho, em nenhum momento, né? É importante destacar. Nós estimulamos a pesquisa, mas também a geração do conhecimento e de certa maneira, a difusão desse conhecimento, para que todos possam ter acesso, né? Que são os eventos, participação em eventos, algumas missões. E nós apoiamos também a mobilidade, que é muito importante. Vocês sabem, um programa de doutorado, por exemplo, o diferencial é ter mobilidade internacional. A ciência ela é internacional, ela não pode ficar presa, né, no mesmo ambiente, senão é um processo endógeno ali que vai matar, minar, igual a inovação também, né? Inovação, uma vez ou outra, a empresa tem que sair, olhar para fora, porque senão ela perde o bonde da história, né? Então, nós temos um programa regular de fomento à mobilidade internacional. Lançamos agora de novo, tem um edital aberto até de mobilidade internacional, que cobre o período do início do ano, que a gente não apoiava, a FAPES não apoiava janeiro, fevereiro, março, está aberto. Então, estágio, você pode ir visitar uma instituição por até 90 dias, missões, que são até 2 semanas, participação de eventos, enfim. Isso é para nós estratégico, né, continuar apoiando. Nós não temos o mesmo para o empreendedor, exceto, como eu falei, esse programa de internacionalização, que aí a gente é o empreendedor indo fazer negócio no exterior, e nós queremos ampliar esse programa. Hoje ele tem 4 verticais, né, 4 setores sendo atendidos, que a gente ampliar para outros setores, e aos poucos cobrindo aí. Em suma, nós estamos cumprindo, na verdade, a FAPES, um plano que vai ser lançado em breve, que está aberto para consulta, que é o nosso Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, um plano de longo prazo. Você citou o S500 anos lá atrás, o Espírito Santo está lançando 2 planos de longo prazo, o Projeto Estratégico do Estado e o Projeto Estratégico da Ciência, Tecnologia e Inovação. E eles foram, de certa maneira, houve uma sinergia, porque as equipes trabalharam juntas, a equipe que construiu o nosso plano, que é o CGE, e a equipe que construiu o S500 anos. E como você falou bem, inovação, está em tudo ali, né? Tem vários, quase todos os ângulos, né, do S500 anos tem alguma participação nossa ali, né? E o Plano de Ciência e Inovação, ele entende que justamente um Estado moderno, a economia dele tem que acompanhar a evolução, a gente tem que mudar a nossa matriz. Só que como é que a gente faz isso se não tiver pessoas, né? Então, o investimento em tecnologia e inovação é isso, preparar os capixabas para eles poderem serem protagonistas dessa agenda de transformação do Estado, né? Excelente. Rodrigo, indo para uma última reflexão, que você, hoje você falou bastante olhando como funil, né? A gente está olhando bastante topo de funil, quanto a gente está gerando negócios ali no topo do funil. A gente está olhando agora para negócios mais maduros, indo ali para veículos de investimento como Nova Economia Capixaba. Que conselho ou sugestão você daria hoje para um empreendedor que quisesse apoio da Fundação, da FAPES, seja no Espírito Santo, ou seja no Brasil, para desenvolver negócios, para desenvolver uma tecnologia inovadora? Eu vou até participar de um evento em São Paulo, setor de estruturas metálicas, né? Me convidou, é a segunda vez que eu estou indo lá dar uma palestra, e eu vou mediar uma mesa sobre justamente esse desafio. Tem alguns setores que não estão conseguindo se manter competitivos, né? E aí negócios vão desaparecer. A nossa preocupação, e aí o empreendedor ele tem que pensar muito bem, né? Se ele não se preparar para a transformação que vai vir, após a transformação digital, ou a questão da transição energética que vai impactar, né? A transição digital já está impactando, a transição energética está mudando processos. Então, assim, é importante, é fundamental que o empreendedor que quiser se manter, ele participe dessa agenda. E, obviamente, procurar os parceiros. A FAPES ela vai ajudar o empreendedor a mitigar o risco, né? Nós vamos compartilhar o risco com ele, mas ele precisa se conectar
com instituições acadêmicas, com ambiente de inovação, ambientes promotores de inovação. A FAPES apoia, por exemplo, no Espírito Santo, vários ambientes promotores de inovação. No Brasil existem vários. E existe um ambiente por excelência para isso, que são os parques tecnológicos, parques científicos e tecnológicos. O Espírito Santo está caminhando para consolidar um, né, aqui em Vitória e quem sabe na Serra também, no sul do estado, em Cachoeiro, todos recebem apoio do nosso Concitec. Então, ele tem que começar, eu preciso que esses empreendedores frequentem essa agenda, participem, tragam seus desafios. Nós recebemos lá na FAP recentemente o setor de alimentos. E foi uma conversa esclarecedora para mim, né? Eles colocaram o desafio deles, eu expliquei o que eu espero deles. É uma parceria. Eu quero que você desenvolva um novo modelo de negócio. Ou você troque o seu processo. Né? Na sua cadeia de valor tem que ter valor agregado, né? E ele, por sua vez, quer nosso apoio para enfrentar os desafios que eles têm de mão de obra, custo para você comprar equipamento, investir, né? Custo alto para realizar investimentos, etc. Então, eu acho que eles têm que começar a vir, vamos vencer os estereótipos, né? Não pense que isso é coisa de acadêmico, etc. Vamos participar e vamos conectar, né? Existem os grandes eventos de inovação em cada estado, né? Todo mês tem um evento de inovação, um summit. Está tendo agora em Santa Catarina. O diretor de inovação da FAP estará lá, no Summit de Santa Catarina. Nós tivemos o nosso Espírito Santo. Ele precisa começar a frequentar esses ambientes, né? E claro, se ele quer continuar sendo competitivo, ele vai ter que entrar nessa agenda, não tem jeito. E vai ter um braço forte para apoiar, né? Não falta. O meu indicador hoje, eu brincava antes de vir para a FAPES, pesquisador, né? Ele busca seus indicadores pessoais, né, que é profissionais, né, que é número de publicações, alunos orientados, etc. O meu indicador hoje da FAPES é o sucesso deles. Cada empresa de sucesso, nós temos várias, tá? Nós temos várias. Tem uma que eu venho aqui na minha mente, que é a Crilanche, que participou de um edital nosso e está dando show. Vocês têm que conhecer esses casos de sucesso. Ela criou um modelo de negócio porque as pessoas não tinham ideia, né, atendendo um público específico e estão decolando, né? Então, a gente precisa justamente desses casos, né, de sucesso para continuar movendo. E, claro, a FAPES está à disposição. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. É o sucesso do nosso fomento. É o sucesso do nosso Estado. E por fim, estamos desenvolvendo o nosso Estado. Rodrigo, muito obrigado pelo papo. Muito bom ver o quanto a FAPES está impulsionando a ciência, tecnologia e inovação no Espírito Santo, podendo ser essa vitrine, né, e também alavanca de crescimento da economia local. Obrigado por você estar aqui conosco hoje. Uma satisfação, Felipe, Nádia, né? Agradeço a oportunidade para a FAPES, estamos à disposição. Eu não posso deixar de falar, participe dos editais da FAPES, né? www.fapes.es.gov.br. Vai ter uma novidade para você, queremos que você também seja um sucesso, né? Participe conosco. Obrigado. Para você que nos acompanhou, até o próximo episódio. Compartilhe esse conteúdo com outro empreendedor que queira conhecer mais sobre capital e inovação que está sendo impulsionada aqui no Espírito Santo. Até logo, até o próximo episódio. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Fucap Business School, Med Senior, Cicobi e Vale. Categoria Master, Futura. Categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Group Expertise. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca Zilli Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação e Cato. Mídias parceiras, Rede Tribuna, Rede Gazeta, Rede Vitória, Rede TV ES e Grupo Sim.